Seminário no Ar, curso bíblico sobre o plano de Deus e as nações. Aula número 2. Deus reconhece as nações. É o que nós queremos mostrar aqui e, implicitamente, isso tem muito a ver com você. Nós queremos que você entenda o que você tem a ver com o Brasil, o que Deus tem a ver com o Brasil e o que você tem a ver com Deus, nesse aspecto que é de suma importância. Nós já comentamos na aula anterior um versículo em Provérbios que diz que aquele que é justo se interessa por esses problemas, mas aquele que é perverso só quer saber dos seus problemas, dos seus interesses pessoais. Se você quer agradar a Deus, então procure aquilo que agrade a Deus, não aquilo que agrade a você, aquilo que é mais interessante para você. Isso é uma vida de egoísmo e é como diz Jesus, é o que todos os homens procuram, os maus principalmente. Então você não está sendo diferente em nada. Se você quer somente bênçãos, você não está agradando a Deus, porque os homens do mundo também querem bênçãos, só que eles não procuram em Deus, procuram no dinheiro, no governo, no seu patrão, procuram no relacionamento político, eles procuram onde podem. Mas se você conhece a Deus, você procura em Deus. Mas o fato de você procurar bênção em Deus não te qualifica para nada. Não qualifica você para nada, simplesmente mostra que você é uma pessoa como outra qualquer. Mas, se você realmente ama a Deus, você se interessará por todos aqueles assuntos que interessam a Deus. E o que nós queremos mostrar é que Deus tem um grande propósito, um grande interesse em ver as nações seguindo os seus caminhos. Deus tem um relacionamento interessante, um relacionamento específico com as nações. Deus reconhece o Brasil. O Brasil é uma entidade que Deus reconhece, embora Deus não reconheça uma igreja denominacional. A igreja tal do Brasil, a igreja não sei o que do Brasil, isso é uma entidade que Deus não reconhece. Mas o próprio Brasil, Deus reconhece. É o que nós queremos que você entenda. O fato de você trabalhar para uma igreja não sei o que do Brasil não vai trazer reconhecimento nenhum da parte de Deus pelo seu trabalho. Mas se você trabalhar para o Brasil, então isso agradará a Deus. Isso é o que a Bíblia mostra. Infelizmente há muitos irmãos, muitas pessoas sinceras, mas que estão com interesse numa obra denominacional. Não tem interesse no Brasil. O Brasil vá para onde for, que elas não se interessam. Mas a sua denominação, elas estão dedicando interesse. Não há nada mais antibíblico do que isto. É uma pessoa que não está agradando a Deus em nada. Pelo contrário, desagrada a Deus. É o que nós queremos mostrar. Leiamos Jeremias 18, um texto bastante conhecido, mas comumente interpretado fora do seu contexto. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Jeremias, dispõe-te e desce à casa do oleiro. Lá ouvirás as minhas palavras. Desci, ele obedeceu. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor? Eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino, para o arrancar, para derribar e destruir, se a tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino, para o edificar e plantar, se esta nação fizer o que é mal perante mim, e não der ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que houvera dito lhe faria. Aqui Deus trata das nações. O interesse de Deus na terra é muito mais com as nações do que com pessoas. Claro que Deus reconhece as pessoas individualmente, mas Deus se interessa mais ainda pelas nações. E a palavra de Deus aqui é dirigida às nações. Quando Deus enviar uma mensagem contra uma nação e esta nação se arrepender, veja que essa palavra é para a nação inteira. Deus não olha uma nação como um amontoado de indivíduos. Deus olha a nação
como um conjunto coletivo. Deus trata uma nação de uma maneira. Se esta nação obedecer a Deus, a bênção virá sobre toda a nação, sobre maus e sobre bons. Porém, se houver pecado nesta nação que irritar o Senhor, a maldição vem sobre essa nação e vem sobre maus e sobre bons. Todos receberão a maldição e as bênçãos que essa nação vier a receber da parte de Deus. Agora, outro aspecto interessante nesta passagem é o seguinte: Deus fala quando uma nação ou reino. Por que Deus não falou simplesmente nação ou simplesmente um reino? O que é uma nação? Uma nação é um povo, mas não é somente um povo. Uma nação é um território, mas não só isto. Uma nação é um sistema de governo, é uma organização, é uma língua. Isso tudo forma uma nação. E um reino, o que é o reino? Um reino é uma organização, uma nação organizada num sistema determinado de governo. Portanto, há diferença entre certos tipos de nações e certos reinos. Deus reconhece essa diferença. O que nós vemos aqui é que Deus reconhece a diferença entre nações e reinos, entre os sistemas de governo. Deus não faz questão do sistema de governo. Para ele, o comunismo, o capitalismo, neocapitalismo, socialismo, qualquer sistema de governo, democracia em seus vários aspectos, tudo isso para Deus não tem muito significado. Deus não tem preferência por maneira de governo. Isso nós reconhecemos na Bíblia, a não ser por um governo que não existe na Terra hoje em dia, a chamada teocracia. O sistema de governo entre as nações não toca o coração de Deus em nada. Deus decreta a bênção ou a maldição para um povo, uma nação ou um reino, independente da forma de governo. Deus abençoa se é comunista, se é socialista, se é capitalista, se é democrática. Deus não olha para essas coisas. Não há diferença para Deus entre o sistema de governo. Agora vejamos o que Deus diz para Abraão, em Gênesis no capítulo 12. A chamada de Abraão é muito característica na Bíblia, marca uma nova etapa, uma nova dispensação na Bíblia, quando Deus chama a Abraão. E o Senhor diz: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai. Vai para a terra que te mostrarei, de ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus estabelece uma diferença entre família e nação. Deus queria fazer de Abraão uma nação. Para que uma nação? Uma nação santa, uma nação separada das outras nações, uma nação para Deus. Isso é o que Deus queria fazer de Abraão com a sua descendência. Não somente um monte de descendentes fiéis, individualmente santos, mas Deus queria fazer dele uma nação inteira, santa, ou seja, um povo santo, num território santo, uma organização santa, com leis santas, uma língua santa e um propósito santo, um alvo santo diante de Deus. Isso é o que Deus queria fazer de Abraão. Foi para isso que Deus chamou Abraão. Porém, prevendo o que aconteceria, Deus prometeu a Abraão que nele, na sua descendência, seriam abençoadas todas as famílias da terra. Veja então, duas maneiras diferentes de encarar as pessoas, como nação e como famílias. Deus trata assim: como nação, ele teve um plano em Israel, e as nações eram julgadas segundo o seu relacionamento para com Israel. Mas um outro modo de encarar as pessoas, como famílias, ou seja, individualmente, dentre todas as famílias da terra, Deus separa, chama pessoas e faz a sua igreja. A igreja é o povo de Deus separado dentre todos os povos. Deus tem maneiras então diferentes de tratar. Para com Israel, o aspecto de nação. Para com a igreja, aspecto de pessoas. Mas Deus tem um interesse para com as nações aqui na terra. As nações são tratadas por Deus de acordo com o seu relacionamento para com Israel. Há na Bíblia muitas profecias no Antigo Testamento contra as nações. Aliás, grande parte da Bíblia é sobre profecia. Talvez, digamos, mais da metade da Bíblia se destina a profecias.
E dentre esse aspecto de profecias, grande parte das profecias são destinadas às nações, às outras nações que não Israel. Uma grande parte das profecias é para com Israel, mas outra grande parte é para com as nações, porque Deus tem interesse nas nações. O Brasil não é uma entidade desconhecida de Deus. Deus reconhece o Brasil, tem planos para com o Brasil, julgará o Brasil, haverá julgamento das nações. É o nosso próximo assunto na próxima aula. Mas agora queremos enfatizar que Deus tem duas maneiras de encarar você. Uma delas é individualmente, outra é coletivamente. Deus encara você como fazendo parte do Brasil. Todo o mal que Deus fará vir sobre o Brasil virá sobre você. Seja você a pessoa mais justa que for, o mal que virá ao Brasil virá sobre você também. Por outro lado, Deus encara as pessoas individualmente. Não poderá jamais Deus tratar uma pessoa que crê no Evangelho, uma pessoa que tem sua vida pautada nos caminhos de Deus, da mesma maneira que uma pessoa que anda no mundo, que anda atrás de pecado, atrás de interesses materiais, na desonestidade, na corrupção, no pecado, no adultério. Deus não pode tratar da mesma maneira. Deus é justo. Deus trata então coletivamente e Deus trata individualmente. Mas o aspecto coletivo é o que nós queremos enfatizar aqui. Você está cansado de saber pela Bíblia e pelas pregações que você é completamente responsável pelo seu pecado. Se você for para o inferno, irá por sua única e exclusiva escolha. Ninguém mais é responsável por você ser condenado ao inferno, senão somente você. Mas nós queremos mostrar que Deus criou o homem como um animal sociável. O homem é um ser criado à imagem e semelhança de Deus. O homem não pode viver só, isolado. Deus não criou o homem para ser uma seta, para viver sozinho, solitário. Deus criou o homem para viver em família, viver em coletividade. E assim nós fazemos parte de uma nação. Deus quer que sejamos sal nessa terra, luz nesse mundo, que sejamos uma bênção para a nação onde estamos. Deus quer que possamos fazer do Brasil uma nação que siga os caminhos do Senhor, uma nação abençoada. Deus tem interesses para com o Brasil, Deus tem julgamentos sobre o Brasil, Deus tem planos para o Brasil, Deus ama o Brasil. Enfim, nós queremos que você entenda o coração de Deus. O coração de Deus é para salvar o Brasil, para que o Brasil seja uma nação que reconheça Ele, uma nação onde impere justiça, uma nação onde as virtudes de Deus possam ser vistas e reconhecidas. Se você entender este assunto, você estará já num passo elevado para se tornar espiritual e amigo de Deus, como foi Abraão. Se você quiser agradar a Deus, então reconheça essa palavra que estamos trazendo, pois se você for um bom brasileiro, você interceder pelo Brasil, se você amar o Brasil e ajudar a fazer do Brasil uma nação justa, uma nação que reconheça a Deus, então você está vários degraus acima daqueles que só reconhecem o seu mundo isolado, o seu mundo individual e egoísta. Você estará já vários passos dados em direção a Deus e seguindo o modelo de Abraão, agradando a Deus. Que Deus possa dar esse entendimento a você e você se sentirá responsável por tudo que acontecer ao Brasil. É o que nós pretendemos, e a aula seguinte nós vamos tratar do julgamento de Deus para com as nações e para com você. Amém.